Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Multiplique o Resultados. Hoje eu estou aqui de convidado, Fabrício Carvalho e o Braulio Borges, da OC Capital e também da OCA Soluções Financeiras. Eles vão contar um pouco que o financeiro pode ser descomplicado, principalmente aí para as pequenas e médias empresas. Bem-vindos. Olá a todos, eu sou o Braulio Borges e esperamos aqui hoje com nossa conversa desmistificar um pouco desse mito de que a gestão financeira é algo inalcançável ou que não faz parte do dia a dia das pequenas e médias empresas. E aí, Fabrício? Então, Marcos, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer a gente poder bater um papo aqui. A gente costuma bater muitos papos, né, sobre tudo, tecnologia e as finanças. E como que esse mundo ainda, como o Braulio acabou de falar, quer dizer, ainda é um mistério e causa medo, né? Eu acho que e talvez um pouco até de falta de interesse, né? E isso causa grandes problemas, a gente sabe, nas pequenas e médias empresas, e a gente queria passar um pouquinho aqui também, desmistificar um pouquinho esses mitos, né? Falar um pouquinho do que realmente importa, do que realmente dá para fazer e o que a gente vem fazendo, que eu acho que é bem legal e dá para contribuir um pouquinho aí com o público que está ouvindo a gente. Beleza, então chama a vinheta aí, peão. Então, hoje nosso bate-papo é com o Braulio Borges e com o Fabrício Carvalho, da OC Capital e também da OCA Soluções Financeiras. E a gente vai falar um pouco hoje, principalmente para o nosso público, né, que é o pequeno e médio empresário, sobre um tema que talvez não é o mais queridinho de todos, né? Sobre finanças. Exato. Primeiro, Fabrício, antes da gente entrar nesse tema um pouco mais profundo, me fala um pouco da sua trajetória, até para quem está ouvindo ou assistindo a gente pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, consiga entender como vocês chegaram até aqui e por que finanças é importante. Conta aí um pouco da sua história. Eu me formei em economia, né, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e lá eu construí essa minha base. E comecei controlando estoque de pequenas empresas, trabalhei com meu irmão em uma empresa também nossa, inclusive de tecnologia, vivi um pouquinho esse dia a dia do pequeno negócio, e depois eu brinquei um pouquinho de importação e exportação quando eu fui para a área das finanças, através de uma consultoria de um ex-professor, e logo depois, um ano depois, eu já vim para São Paulo e para uma grande corporação na área de infraestrutura. Então eu nos últimos 15 anos, basicamente, eu venho trabalhando na área financeira de grandes corporações de infraestrutura, passei por todas as áreas, tesouraria, planejamento, captação de recursos, né? Enfim, então a gente aprendeu muito, né? Acho que essa é uma grande questão. A gente trouxe uma bagagem muito legal e aí acabou que isso sempre ficava na minha cabeça, conversando com muitos amigos, inclusive com você em algumas oportunidades, quer dizer, olhando o tão carente que esse mercado essa parte financeira no interior do nosso Brasil. Porque né? tem um mito que gestão financeira é só para grande empresa. Exatamente. Né? Que o pequeno empresário só faz um caderninho ali e tá tudo certo. E eu sempre tive esse bichinho na minha cabeça, porque eu conversava com essas pessoas e eu via a falta de estrutura e quanto que isso era maléfico para o negócio deles, né? Ou talvez não tão benéfico, né? Faltava ali um pouco de estrutura e esse bichinho ficava na minha cabeça de forma que a gente pudesse fazer isso acontecer também para o pequeno e médio, né? Empresário. E eles escolherem esse benefício. Né? Beleza. Então foi daí que a gente migrou para a área do empreendedorismo, criando a nossa empresa. Beleza. E aí, Braulio? Você já tem uma longa relação com o Fabrício, né? De alguns anos, né? Quase um casamento já, certo? Que a Mônica e a Ju, as esposas dos digníssimos aqui, não me escutem nem ficam com ciúme, né? Que é uma relação duradoura. Me conta aí um pouco, você fez o mesmo caminho que o Fabrício? Não? Já empreende há muito tempo? O que te levou para essa loucura? Já arrependeu? Quer voltar para trás? Pois é, Marcos, eu e o Fabrício já temos aí uma amizade de mais de 20 anos. A gente se conheceu lá na faculdade, na universidade lá de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele fazia economia, como ele disse, e eu administração. E nessa ocasião nos conhecemos e desde então
não só construímos uma amizade sólida, mas também temos aí nos encontrado na nossa trajetória profissional. Eu, depois da faculdade, mudei para o Rio de Janeiro, fiz lá um mestrado em finanças e, ao mesmo tempo, trabalhei também numa empresa do ramo de atacado e comércio como controller. Depois, acabei reencontrando o Fabrício em São Paulo, mudei para São Paulo depois de alguns anos e fomos trabalhar juntos no mesmo grupo de infraestrutura, onde tivemos a possibilidade de percorrer aí todas as, como é que eu vou chamar, todos os segmentos aí da área financeira. Então, tesouraria, planejamento, orçamento, captação de recursos. Então, todos os, que a gente poderia dizer, ecossistemas aí da gestão financeira, a gente teve a oportunidade de conhecer. E aí, há cerca de 1 ano ou 2, eu saí da empresa, fui trabalhar, tornei diretor financeiro de uma indústria de alimentos. O Fabrício, nesse momento, também saiu lá da empresa de infraestrutura e começou com a ideia de empreender. Eu saí da empresa da indústria cerca de 1 ano depois e me juntei ao Fabrício nessa caminhada do empreendedorismo. A gente tem um consenso de que a gente pode trazer uma gestão financeira profissional e avançada para pequenas e médias empresas. Esse é o nosso intuito com a OCA Soluções Financeiras. Braulio, vou fazer uma primeira pergunta, né, para você. O que você entende, por que as empresas pequenas e médias não focam tanto numa gestão financeira de qualidade? Né? Geralmente, os empreendedores focam muito na venda, na atração do negócio, acho que faz sentido, claro, mas por que a pequena e média empresa não dá a devida importância? Pois é, Marcos, o que a gente nota, no Brasil, a gente não tem educação financeira nas escolas. Então, o problema começa nas finanças pessoais. A maioria das pessoas não conhecem o mercado financeiro, não sabem investir, não sabem escolher os melhores instrumentos. E quando elas resolvem empreender, o problema se repete. Então, elas acabam se dedicando à operação do negócio, que é aquilo que elas conhecem, e deixam a área financeira de lado, vai levando ali com o mínimo necessário para a empresa funcionar. E normalmente só percebem a importância de uma área financeira estruturada e bem organizada quando surgem as dores. Quando começa a acabar o dinheiro, o saldo da conta... O problema aparece, né? O problema aparece. E quem não se prepara e quem não se organiza, certamente tem uma dificuldade tremenda de resolver os problemas. E muitas vezes esses problemas acabam sendo fatais para as empresas. Isso inclusive, explica aí o alto índice de empresas fechadas nos primeiros anos de funcionamento. Beleza. Fabrício, o que você considera aí como os principais pontos, dores que são encontrados quando um empresário te procura? Ele te procura quando está bem, cheio de dinheiro e tudo certo? Ele te procura quando o BO está grande já? Isso é bem mais raro, né, Marcos? Assim, é difícil a gente encontrar. Às vezes a gente encontra alguém que tá bem e quer fazer uma captação. Mas a maioria das vezes, né, começa com esse problema que o Braulio já comentou. As pessoas começam a misturar o problema pessoal com a empresa, né? E isso se resume tudo dentro do caixa, né? Tudo vira um caixa só. O empreendedor vai lá e compra um carro e coloca dentro da empresa e no final das contas ele já não sabe mais o que ele está pagando e isso vira uma coisa só, a vida se mistura e você não consegue nem saber se o seu negócio é lucrativo, se não é. Eu acho que um ponto que eu vejo, assim, muito empresário fala assim, minha empresa não está dando lucro, né? Pois é. E aí você fala assim, mas deixa eu dar uma olhada. E aí ele fala assim, mas esse mês eu comprei tanto de equipamento, não, mas peraí, você está misturando os conceitos, né? Exatamente. E confunde muito ali o resultado positivo ou negativo pela visão do caixa, né? Do saldo ali. Exatamente. Do banco, né? A gente é o que a gente mais vê de fato, né? Quer dizer, você não consegue saber, entender se o negócio dele é lucrativo ou não. E muitas das vezes a gente tem que fazer um processo de educação, né? E mostrar o que precisa ser feito, né, dentro da empresa, tanto não só de fazer o lançamento contábil, né, de ter a sua contabilidade correta, o que também já não é algo que a gente encontra com muita frequência, mas
Dentro disso tudo, quer dizer, o empresário pequeno tem que entender que fazer esse processo ele pode ser um pouco mais trabalhoso, né, do que ele está fazendo. Não adianta a gente se enganar e falar assim, olha, não, o financeiro, então você gasta ali 2 minutinhos, você faz. Não é bem assim. A gente precisa ter um pouco de disciplina, mas encarar isso como essencial, assim como ele encara a parte operacional como essencial para a sobrevida da empresa. A gente estava falando aqui agora há pouco, quer dizer, às vezes o empresário olha um mês muito legal e fala assim, nossa, esse mês me deu sobrou um dinheiro aqui muito bacana e acha que todos os meses vão ser assim. A gente viu na pandemia que não é bem assim, né? A gente acabou de ter um exemplo, isso trouxe talvez uma grande conscientização de que você precisa de fato ter um cuidado com o seu caixa e eventualmente nos períodos bons guardar aqui um pouco de dinheiro para que você possa ter esse recurso na sua mão para os períodos ruins, né? Beleza, Fabrício. Então, dentro desse conceito, né, que o empresário procura vocês nas dores, né, vamos falar um pouco do que é básico, né, numa gestão financeira, tá? O que uma empresa, independente do tamanho, se eu comecei hoje ou se eu sou uma empresa maior, o que ela precisa ter financeiramente dizendo, assim, o que ela seria boas práticas, né, tipo beabá que ela precisa? Vamos do básico, né? Assim, a primeira coisa, porque às vezes as empresas falam assim, nossa, mas eu tenho que ter um fluxo de caixa, eu tenho que ter um DRE, eu tenho que ter lá uma série de relatórios. Siglas complexas. Siglas complexas. Então, e às vezes a gente encontra, fala, olha, eu tenho aqui meu fluxo de caixa, mas o fluxo de caixa dela é uma entrada e saída que nem sabe se está certo, se está certo com os lançamentos que ele deveria. Então, tudo começa, Marcos, assim, naquilo que é o mais básico. Você registrar corretamente os seus movimentos financeiros. Entradas, saídas, aquilo que você recebeu, aquilo que você vai receber, aquilo que você pagou, aquilo que você vai pagar, né? Uma série, todos os compromissos da empresa têm que estar lançados de forma correta. E mais do que lançado de forma correta, eles têm que estar sendo conferidos diariamente, né? Então, é mais fácil, a gente diz, né, quando a gente faz os nossos cursos, né, a gente diz que assim, é mais fácil você fazer isso diariamente do que você deixar acumular. Depois que você acumula, aqui já vão as dicas, né? Eu vou soltando aqui umas dicas. Mais fácil você fazer diariamente do que você deixar acumular. E se preocupe em fazer da melhor maneira, de a forma mais correta possível, porque aí você vai ter no final do dia exatamente a visão que você gostaria de ter para poder analisar o seu negócio, se ele é realmente lucrativo ou não. Então, a primeira coisa mais básica que tem é fazer os registros de forma correta. E depois, quer dizer... E é diário isso, né? Diário. Não é chegar no final do mês e fazer o fluxo de caixa do dia primeiro. E aí você não faz, né? Você chegou na sexta, você já esqueceu, você não faz. Aí pegou um dinheirinho ali no caixa e não contou. Já ficou e não contou. E aí você não acha mais, né? Você não fecha o caixa e você não acha mais. E Braulio, como que você vê assim, né? Beleza, eu vou dizer, eu sou uma empresa pequena e tomei essa consciência. Preciso fazer o meu financeiro, preciso fazer os registros, as conciliações diárias de forma correta. Mas eu não tenho equipe, né? Ou não tem ninguém na minha empresa que sabe fazer isso. O que você entende, assim? Qual que é um primeiro passo como empresário você daria? E até eu acho que é legal contar um pouco da solução de vocês, de como vocês estão pretendendo resolver isso, essas dores. É isso mesmo. Marcos, assim, quem já tem a consciência de que tem que fazer os devidos controles, mas não tem equipe, não tem muito recurso para fazer, tem a opção de usar aí o bom e velho Excel, né, que é uma ferramenta com muitas possibilidades e que ajuda. Também hoje é possível encontrar sistemas financeiros no mercado, até gratuitos, que podem auxiliar a pessoa a construir esse controle. Mas o que a gente vem notando é que... O pessoal não faz, né? O pessoal acaba não fazendo. Não tem essa disciplina, né? É uma soma de fatores, né? Não tem disciplina e muitas vezes, de fato, não tem tempo, né? O negócio consome muito dele. E nem talvez dá mais tesão para ele, sendo bem claro. Exato. Né? Não é... Falando aquele português, não é a praia do cara, né? Então ele não quer ali ficar gastando tempo com isso. Eu vejo muito médico, né? Que até, né, em relação a faturamento e receita, tem negócios muito positivos, mas que consulta lá 20, 30 pacientes por dia, não tem condição de sentar ali no final do dia. E talvez a secretária que ajuda não tem um know-how para também atende o paciente ali, e aí que acaba que se ganha bem, mas não tem ali um controle e acaba não conseguindo ir para frente. Né? Exatamente. Isso acontece muito. O que a gente percebe é o seguinte:
Normalmente o empreendedor, o empresário, ele conhece muito daquilo que ele atua, né? Então, o cara que tem um restaurante, ele conhece de restaurante, de culinária. O cara que tem loja, ele conhece ali de vendas, conhece do produto. O cara que tem um provedor, conhece de rede. O médico conhece, né, do paciente, das doenças. Mas ele não conhece do financeiro. Então, cuidar do financeiro para ele é complicado. Penoso, né? É penoso. É algo que ele não conhece e é algo que não é tão simples. E aí a gente percebendo essa dinâmica, a gente entendeu que a gente poderia ajudar e mais do que isso, a gente entende que talvez esse cara também não deveria gastar tempo com o financeiro. Já que ele é bom na operação, ele deve investir o tempo dele na operação. No médico fazendo mais consulta. O médico fazendo mais consulta. A confeiteira fazendo mais bolo. Exatamente. O provedor instalando mais clientes. Exatamente. O tempo dele é caro e é muito importante para a empresa para ser gasto fazendo controles e anotações financeiras. Então, a partir do momento que a gente entendeu isso, entendeu que isso era uma dor para os pequenos e médias empresas, a gente criou uma empresa para terceirizar a área financeira. Então, hoje a gente consegue desenvolver todas as atividades de controle de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, fluxo de caixa, tudo aquilo que arrepia aí os cabelos do dia a dia. A gente passou a fazer, usando sistema de excelente qualidade, tudo online. A gente consegue atender empresas de qualquer lugar do Brasil, essa é a verdade. Já estamos atendendo alguns clientes. De micros, pequenas a médias, de qualquer porte. A empresa muito grande também funcionaria, porque a gente usa o mesmo procedimento das grandes empresas, o mesmo tipo de sistema, os mesmos processos, a mesma gestão financeira. Só que para a empresa muito grande, já começa a valer a pena para ela ter essa área internamente. Agora, já para as empresas pequenas e médias, ela não consegue fazer internamente o trabalho como uma grande empresa. Ela precisaria de 2, 3, 4 pessoas para trabalhar. Também, mesmo que tenha a mão de obra, vamos dizer assim, a pessoa, talvez ela não tenha know-how, essa pessoa, né? Não tem know-how para gerir essa pessoa. Não tem conhecimento também. São dois problemas, né? Assim, não é só executar. Executar, eventualmente, você contrata alguém que vai lá e vai fazer. Mas essa pessoa precisa ser gerida. Essa pessoa precisa ser orientada. O que ela faz precisa ser validado. Então, muitas vezes também contratar alguém não resolve todos os problemas. Então, quando a gente percebeu isso, a gente entendeu que poderíamos ajudar, poderíamos trazer algo que tire essa dor dos pequenos e médios empresários, oferecendo para eles uma gestão financeira com a mesma qualidade e com os mesmos procedimentos que as grandes empresas utilizam. Tá. Então, basicamente, o produto que vocês lançaram é um serviço que terceiriza, mas de forma dando bastante confiança, bastante êxito, e eu acho que e também bastante ciência, né? Eu acho que o ponto ciência num aspecto assim, realmente fazer o que é o correto, né? Você tá trazendo o know-how de uma grande empresa para executar o financeiro de uma pequena média, que vai ter esse mesmo volume de indicadores e, consequentemente, uma gestão em cima do seu dinheiro melhor. Sim. Ela vai ter os benefícios que tem uma grande empresa. Inclusive, Marcos, porque essa questão da gestão ela é muito importante internamente, sem dúvida nenhuma, para ele poder ter o negócio dele na mão, entender os números dele e tudo mais. Mas é também importante a gente mencionar que quem é de fora, quem é o terceiro que vai lidar com o seu negócio, também precisa de informações. Então, veja, se você for para um banco ou algum agente financiador, você precisa mostrar números da sua empresa. Não adianta a gente ficar aqui falando, olha, temos que ajudar os pequenos empreendedores. Beleza, é importante, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa entender que precisa de um mínimo de organização do lado de cá, para quem não está dentro da sua empresa e não conhece a sua atividade, ter um pouco de informação para entender o quanto você é rentável ou não, é lucrativo, se você tem recebíveis para frente, se o seu fluxo vai estar bom. Até para conseguir crédito, né? Para conseguir crédito, investidores, né? Eu vou no banco, o banco não me atende, mas talvez não tenha um mínimo de organização financeira até para ter acesso a uma linha de crédito. E as pessoas não têm ideia de quanto isso é benéfico em taxa, em custo menor, em velocidade, aquele dinheiro que você precisa eventualmente no dia seguinte, até você bater na porta do banco, até você tentar aprovar alguma coisa. Se você tem isso de forma organizada, isso acelera muito o processo. Então, tem inúmeros benefícios de um financeiro bem organizado, sabe? Bom, e assim, eu até vejo um
muitos clientes nos procuram, né, para alavancar resultado de venda, né, que a Multiplica é especialista nisso, em trazer e alavancar o resultado. E a gente trabalha com os nossos pilares, né, pessoas, indicadores, todo o processo comercial e comunicação. E aí, muitas vezes, quando eu vou falar para o empresário, agora a gente organizou aqui dentro dessa vertente, mas você precisa investir. Mas aí... Né? Eu falo, mas você quer crescer... Ele tá cego, né? Ele tá cego. Quer crescer, e talvez o crescer para ele pode ser um problema, né? Eu posso fazer nossa parte aqui, um plano comercial bacana, uma estrutura de marketing super legal, ter, né, um plano comercial bem desenhado, só que ele precisa depois colocar o cliente para dentro. Isso demanda time, demanda equipamento, dependendo, demanda estoque ou demanda mais gente, né, para atender. E aí ele não tem dinheiro ou também não sabe nem até onde ele pode crescer, né? Ou às vezes ele faz o investimento e aí ele se complica ainda mais, né? E aí que realmente a corda aperta no pescoço quando ele não tem essa visão futura, ele fica cego, né? Ele não consegue prever o que ele vai realmente precisar de recursos lá na frente e às vezes dá um passo maior que a perna. A verdade é essa, e aí que mora o perigo, e aí onde acontecem muitas dessas mortes até que o Braulio comentou, porque aí não tem mais salvação, a não ser que ele realmente arranje um familiar ou venda um imóvel e coloque o dinheiro no negócio para tentar rodar, e aí que vai enrolando tudo, né? E eu vejo assim que a principal malefício disso é a famosa frase que a gente escuta, né, do empresário: eu trabalho e não vejo resultado, né? Porque parecendo que você está num círculo vicioso ali que você não consegue sair disso, né, Braulio? Porque ele vê talvez faturando, né? Ele vê talvez gerando venda, gerando resultado, mas ele não vê no final da linha ali o dinheiro que seria a recompensa, né? Pelo menos uma parte da recompensa, né? Pois é, assim, você tocou em pontos interessantes aí, né, Marcos? Assim, a questão do caixa, né? A gente não pode gerir a empresa só pelo caixa, porque às vezes uma conta bancária cheia de dinheiro não significa que a empresa está indo muito bem. E por outro lado, uma conta bancária vazia também não significa que a empresa está tão mal. Por isso a importância de ter os controles, a importância de ter um acompanhamento de resultados, de não misturar questão de estoque com resultado, de investimento com resultado, porque às vezes é isso que acontece, a empresa até está dando lucro, está indo bem, mas o caixa está vazio porque a empresa naquele mês fez uma compra maior ou porque fez um investimento. Um outro pilar importante da gestão financeira é a questão do planejamento, né? Então, quando você não tem os controles adequados, não tem lá um fluxo de caixa, não tem as anotações das movimentações, você acaba não tendo condições de fazer um planejamento futuro de quanto eu vou ter de dinheiro, quanto que eu vou faturar, quanto que eu posso gastar, quanto que eu posso investir. E aí, na hora que eles batem na sua porta e procuram ajuda e você traz para eles a necessidade de um investimento, acaba tomando decisão errada. Quem não tem um pequeno planejamento, uma visão um pouquinho de futuro, não consegue tomar decisões ou toma decisões no risco, né? Quando a empresa tem um pouquinho de visão, ela consegue saber o quanto que ela pode investir. Ele pode: Marcos, eu posso investir tanto. Marcos, eu posso investir tanto, mas parcelado em tantas vezes. Marcos, eu não posso agora, eu preciso de 6 meses para começar essa ação. São ferramentas simples de finanças, eu não estou falando aqui de nenhum produto da NASA, não. Tá? É aplicável para qualquer empresa. Pode se aplicar em qualquer empresa. Mas quando você não aplica, você toma decisões no escuro. Errado, né? E aí você corre o risco Fala que é igual pilotar um avião sem instrumento, pilotar um avião. Talvez você não sabe, talvez você está jogando o avião mais para cima ou para a terra. Exatamente. É isso que acontece. E não é difícil ter isso. São coisas muito simples da empresa construir. Mas tem que ter know-how e saber analisar isso também. Faz toda a diferença na condução da empresa. Você deve ter cliente que fala para você que não pode investir, e na verdade ele poderia. E aí ele não faz o investimento, não ganha o cliente, e aí o que ele estava até às vezes numa situação boa, ele começa a ir para uma situação ruim. O que eu vejo assim, até de muito comum, muita gente fala o seguinte: eu tenho aqui, vamos dizer, meu caixa, meu lucro, e confunde os conceitos e talvez tira o investimento disso e, né, desse caixa para coisas de curto prazo, mas que vão ser retornadas a longo prazo. Então, um exemplo, a gente atende muito segmento de telecom, então
crescimento de rede é cara, né? Construir rede é Sim, caro, exige. colocar cliente para dentro é caro. E muitas vezes eu vejo o provedor ali de internet pegando o dinheiro do mês dele, né? Que seria para pagar as despesas operacionais, quer dizer, folha de pagamento, água, esgoto. E está usando para construir rede, que vai durar 20, 30 anos. E usando o dinheiro de curto prazo, pagando à vista para construir um negócio. E acha que está fazendo um negocião, assim, né? E aí fica sem dinheiro no caixa para colocar cliente para dentro. Fica sem dinheiro no caixa para pagar, talvez, um marketing adequado para atrair cliente. Aí fica aquela rede linda construída e sem poder, né? Sem poder rentabilizar, né? Sem colocar o cliente. Quem paga a conta é o cliente, né? Cliente. O fio sozinho a rede não dá retorno. O cabo de fibra não paga a conta sozinho, né? Precisa ter cliente plugado. Isso acontece muito. Exato. Pois é, o que a Oca também, a gente já trabalha também com um provedor aí, né? Já tem Telecom aí na nossa carteira, e é exatamente essa realidade que você falou. A gente percebe que a tendência é eles aproveitarem qualquer sobra de caixa para fazer investimento, mas faz o investimento sem planejamento, ou seja, acaba aplicando na rede, mas não guarda o recurso necessário para adquirir novos clientes. E depois que já fez o investimento e que o caixa está vazio, começa a correr atrás de empréstimo para conseguir recurso. E aí essa é a pior hora de correr atrás, e esse é o dinheiro mais caro, porque é o dinheiro da urgência e é um dinheiro para capital de giro ali para quem está sem dinheiro nenhum. É o dinheiro mais caro que você encontra no mercado. Enquanto se ele tivesse um pouquinho de planejamento, tivesse um pouquinho de controle financeiro, o que ele teria feito? Ele teria feito um financiamento para fazer o investimento. Esse tipo de crédito é um crédito mais barato, é um crédito de prazo mais longo, é um crédito que muitas vezes tem carência, ou seja, ele poderia fazer todo o investimento que ele fez, só que de uma forma muito mais estruturada, que coubesse no fluxo de caixa dele e que não trouxesse problemas de E é o que as grandes empresas fazem. Que é o que as grandes empresas fazem, nada mais do que o que as grandes empresas fazem. Beleza, a gente vai para o segundo bloco, eu vou fazer mais umas perguntas e as considerações finais. A gente volta já. Voltando agora no nosso segundo bloco do nosso resultado, estou aqui com Braulio Borges e Fabrício Carvalho, da Oak Capital e também da Oca Soluções Financeiras, que tem um produto super bacana, que é o Lucro Mais, que é um produto de ajudar as empresas a realmente a terem um financeiro organizado, sem precisar de ter um especialista dentro do seu negócio, né? Através de uma ferramenta super bacana e que vai ajudar todas as empresas a conseguirem ter mais tranquilidade. Acho que o ponto é isso, né? Você tendo um financeiro organizado, você tem mais tranquilidade e mais lucro, né? Exatamente. Vamos falar sobre mitos e verdades do financeiro, beleza? Vamos lá, Fabrício, você fala 2 e o Braulio fala 2, tá? A gente faz esse bem bolado. 2 mitos que os empresários têm na cabeça sobre organização financeira. Eu acho um dos mitos que eu sempre falo é que, às vezes, o empresário fala assim, olha, financiamento, por exemplo, quebra a minha empresa. Financiamento é ruim. Financiamento é ruim. Já tive problema, financiamento... Na verdade... Depende do que você... Né, se você capta um financiamento muito grande, se você não se prepara, não tem uma organização financeira para entender se aquele financeiro te ajuda. Normalmente o que mata a empresa ou o negócio é muito ruim mesmo, ou a gestão é que... O uso desse recurso, né? A gestão que não prestou atenção na utilização desse recurso, deu um passo maior que a perna, pegou muito mais financiamento do que precisava, né? A gente já falou um pouco disso aqui. Então esse é um mito que eu sempre considero. E o segundo mito, Fabrício? O segundo mito existe muito na cabeça do pequeno empresário que financeiro é só para empresa grande. A gente já falou aqui, né? Todas as empresas conseguem, em maior ou menor medida, fazer um financeiro e devem fazer um financeiro bem estruturado, uma gestão financeira com alguma organização, né? Porque os malefícios são para as pequenas e para as grandes. Então, elas conseguem fazer da maneira delas e a pequena também consegue fazer da maneira que se aplica a eles, mas ambos têm essa solução, pode ter essa solução dentro de casa e devem prestar atenção nisso, senão você não fica grande, você não chega lá. Vamos lá, Braulio, 2 mitos aí, mito 3 e mito 4.
Eu colocaria aí, né? Eu acho que existem vários mitos, mas eu colocaria mais um mito que é a questão de que saldo de caixa não é lucro, né? Muitas empresas, às vezes o empreendedor, o empresário vê ali a conta com um dinheiro sobrando e entende que pode fazer uma retirada ou que pode gastar na própria empresa. E isso daí acaba, quando não tem um controle financeiro organizado e não tem planejamento, isso cobra o preço logo em seguida. Em algum momento, essa retirada inadequada vai penalizar a empresa. Tá. E mito 4, posso dar uma sugestão? Pode. Vamos lá. Tem muito empresário que tem um pouco, vamos falar assim, a visão que tudo que se paga à vista é a melhor opção. Pois também a questão do prazo de pagamento é muito importante. Muitas vezes, você colocou muito bem, eles procuram comprar tudo à vista porque está conseguindo algum desconto ou alguma vantagem, e aí caem numa grande armadilha, que compra mais do que precisa, porque muitas vezes essas promoções vêm acompanhadas com uma quantidade maior, então compra mais do que precisa e esvazia o caixa na hora errada. E aí fica com aquele estoque enorme, Fica com estoque enorme com caixa sem dinheiro. O que acontece? Gera perdas no estoque, né? Estoque grande é um convite para perdas. E tem custo, né, manter estoque. Tem custo de manutenção, né? Estoque custa dinheiro, né? Estoque custa aluguel. Para quem paga aluguel, estoque parte desse aluguel está empenhado no estoque, né? E custa energia, custa IPTU, colaborador, custa funcionário, custa tudo. Estoque custa tudo. E um outro problema dessa prática é que esvazia o caixa, passa um tempo, chegam outras contas para pagar, salário, outros fornecedores, precisa correr no banco para pegar empréstimo de última hora. O que acontece? Todo o desconto que ele conseguiu na compra vira juros para o banco para poder dar manutenção no capital de giro. Tá. Só abrindo um parênteses sobre estoque, é uma coisa muito interessante, né? Eu já encontrei assim, vários clientes, até amigos, assim, muito preocupados de talvez não dar um aumento para o colaborador ali, que motivaria e tal. E tem um estoque lá, parado lá, sei lá, milhões de reais dentro do estoque, mas não vê o estoque como dinheiro, né? Entende até como patrimônio, né? Nossa, eu tenho um grande estoque. Você não é atacado, né? Para ter grande estoque. Quem tem estoque, mesmo assim, nem atacado hoje tem, né? Faz o just in time. O que entra a conta do tempo pequeno de permanência para já... Pois é, Marcos. Tem essa visão, você acha? Assim? Tem essa visão mesmo, na ideia de conseguir comprar melhor, na ideia de que acha que vai perder venda se o estoque não estiver cheio, os empresários acabam errando nessa medida e ficam com o estoque extremamente cheio e caro. E eu costumo falar para as empresas que a gente passa que estoque é dinheiro. Abre seu estoque e vê tudo como uma notinha, né? Ao invés de você que tem uma loja de roupa, ao invés de você chegar no estoque e ver lá um monte de calça, de blusa, de vestido, enxerga aquilo como notas de 100, notas de 200, notas de 50. Muda o seu mindset, né? Muda a sua visão e troca a mercadoria para dinheiro. Eu acho que o dia que você conseguir enxergar que aquelas prateleiras lá estão cheias de dinheiro, você vai repensar, vai mudar a sua relação com o estoque. E um outro ponto, são prateleiras cheias de dinheiro que não estão na mesma segurança do banco e não estão rendendo. Estoque não paga juros, dinheiro no banco paga juros. Estoque não paga conta, né? Então você não consegue pagar a conta com 3 calças do seu estoque. É muito difícil, então, né? Se você empata o seu dinheiro no estoque, você precisa de dinheiro caro para poder pagar suas contas. Então, é fundamental que o empreendedor, que o empresário, que o microempresário enxergue estoque como dinheiro, enxergue produtos como cédulas. Quem conseguir fazer isso vai ter uma gestão muito melhor do seu estoque. Beleza. A gente vem falando muito de crédito, né, no mercado. A utilização de crédito, a gente vê que não é ruim, né? É quanto bem administrado, é o que a gente falou anteriormente, né? E é possível para um pequeno, médio empreendedor ter acesso a créditos bons que vai fazer o negócio dele prosperar? Ou vocês acham que isso é só coisa para a grande empresa? Na verdade, de fato, o apoio ao pequeno empresário, né, o pequeno e médio empresário, eu acho que são as duas coisas, tá? Para responder mais diretamente a pergunta, né? Falta ainda um pouco mais de incentivo para as pequenas e médias empresas, que na verdade
movimentam a grande parte da economia do país, empregam a maioria das pessoas nesse país. Então falta um pouquinho do lado de lá, mas do lado de cá também falta um pouco dessa organização prévia, desse relacionamento com o setor bancário, né, de financiador. E eu acho, Marcos, aqui um ponto importante, que a gente está entrando em um período no Brasil, quer dizer, de uma estabilidade nessa área financeira, quer dizer, a gente vê taxas de juros mais baixas, a gente vê condições hoje de trazer um novo recurso que tem o interesse em financiar esse pequeno e médio empresário e, na verdade, tem interesse em rendimentos diferenciados. E aí a gente está começando a ver a criação de mercados para financiamento dessas pequenas e médias empresas. Inclusive, a gente faz um trabalho de conexão com esses financiadores muitas das vezes, porque a gente veio desse mercado, a gente conhece muita gente, então a gente começa a ver produtos e a gente aqui também está estruturando produtos para poder conectar. Um cara que tem uma boa gestão provavelmente vai ter um acesso a um crédito melhor. Um bom cartão de visita. É lógico, quem está dando dinheiro está olhando para quem tem um crédito bom e ele só vai enxergar ali. Não só como banco, até como investidor. Como investidor, a gente tem sempre que se colocar no pé do outro, né? Então, traz um sócio para o seu negócio, ele vai querer encontrar algo organizado, né? Você não chama uma visita para sua casa e deixa o quarto uma bagunça, né? Exatamente. Então, quer dizer, acho que tem os dois lados nisso. Se você for analisar um negócio para poder colocar o seu dinheiro, certamente você vai querer olhar os dados, você vai querer saber se aquele negócio é bom. A rentabilidade, quem são as pessoas que estão lá dentro, uma série de outras coisas. Se você não tem isso de uma forma organizada, a primeira sensação já é: nossa, esse cara não sabe de nada da empresa dele, não tem um controle do que está acontecendo lá dentro. Então, isso é muito ruim. Isso vira, como o Braulio até colocou aqui, vira custo. Né? Então, o custo que você não tem hoje de organizar o seu financeiro, né? Você acha que está... Exatamente. Você acha que está economizando e no futuro isso vai te cobrar o dobro, o triplo daquilo que você economizou. Talvez uma taxa de juros maior que você paga já é muito mais oneroso do que você ter uma gestão financeira organizada. Para a gente finalizar, conta um pouco aí, né? Então, só para explicar, né? Existe a Oak Capital, que é a empresa de vocês de consultoria, e dela foi derivado a Oca Soluções Financeiras, né? Então, e lá tem vários produtos. Vocês conectam as pessoas, né, com taxas e investimentos. O outro, vocês ajudam ele a fazer o financeiro, que é o motivo do nosso papo aqui, né? Exato. Que é o lucro mais, certo? Exatamente. Bom, assim, me conta um pouquinho como que ele funciona na prática. Eu sou empresário, eu tenho lá a minha gestão, eu tô lá fazendo o meu financeiro no Excel, malemária lá, meia boca lá. O que acontece? Eu ligo lá para vocês e falo: e aí, faz meu financeiro, eu vou precisar te dar minha senha do banco, você vai ver tudo que eu gasto, como que vai funcionar isso? Bom, então, a nossa primeira preocupação, inclusive, Marcos, é essa de confiabilidade. Quer dizer, a gente faz todo um trabalho de estruturação, né, do financeiro, ou seja, a gente, na prática, a gente olha para o seu negócio, a gente faz um diagnóstico, eu pego o seu contas a receber, tudo que você precisa você colocar. Você executa, né? Nesse caso, não é uma consultoria. Eu utilizo um sistema, eu vou operar. Você vai fazer os lançamentos, tudo, Aquele né? trabalho que ele tem, o funcionário tem, de lançar isso num controle, seja no Excel, seja no sistema, nós vamos fazer para você de uma forma sistematizada, com conhecimento adequado, o lançamento numa ordem adequada, tanto do contas a receber quanto do seu contas a pagar. Eu vou lançar este pagamento dentro do banco do cliente, mas eu não vou pagar. E eu autorizo. Quem autoriza é o empresário. Nesse caso, você. Você faz a parte chata. A chave do cofre nunca sai na mão do empresário. Então, eu que autorizo o pagamento, tudo você faz o controle, né? Os lançamentos. Exatamente, faz todo o controle. O papel de um analista que talvez eu teria ali, né? Do seu operador. Isso assim, vai gerar, não só, né, esse trabalho que a gente faz vai deixar de ser esse trabalho chato que é feito pelo empresário ou por algum funcionário, vai ser feito de uma forma correta. O funcionário o empresário não vai se preocupar se o funcionário dele amanhã vai ter dor de barriga, se não vai, se ele vai faltar, se não vai, se ele vai trocar ou se não vai, e vão ter profissionais especializados, inclusive dando o atendimento que ele necessita. Vou dar relatórios. Então o empresário continua, né, pagando as contas, autorizando os pagamentos, essa parte.
e vocês dão para ele todos os controles, os dados para ele tomar a decisão correta, certo? Exatamente. Isso é como? É através de uma ferramenta ou como que funciona isso no dia a dia? Assim? Como que eu empresário, passo os dados para você fazer esse controle? Perfeito. A gente tem um sistema, a gente utiliza sistemas, né, para essa gestão, sistemas melhores do mercado, a gente utiliza sistemas para fazer isso, porque isso nos garante duas coisas. Primeiro, segurança naquilo que a gente está fazendo, executando com os dados, e geram relatórios, né, e geram dados de análise para que a gente possa passar, tanto fazer isso para o empresário, dando a ele uma visão nossa de especialistas do nosso time para o empresário, quanto ensinando para o próprio empresário como é que ele lê aqueles relatórios. Não adianta nada, também eu ter registros lá e o empresário não sabe o que está acontecendo. E o que eu, como empresário, recebo? Um relatório? É semanal? Como ele funciona? Conta aí um pouquinho, Braulio. Bom, Marcos, é isso mesmo. A gente vai fornecer, né, com o trabalho sendo executado, você, o empresário, né, o contratante, ele vai ter acesso a todas as informações que ele necessita. Vai ter relatórios de contas a pagar, de contas a receber, fluxo de caixa, contas em atraso. E no futuro a gente já almeja aí algumas evoluções para essa ferramenta. Então, vamos oferecer relatórios um pouquinho mais sofisticados, mas isso ainda não foi implantado. Mas para esse momento ele já consegue ter uma gama de relatórios que ajudam na tomada de decisões e que já demonstram ter uma uma organização, foto real, né, do uma negócio. foto real do negócio dele, de quanto que ele tem que pagar, quanto que ele tem para receber e por aí vai. E basicamente, como o Fabrício falou, a vida financeira dele se resume em 2 passos. Enviar para a gente os documentos financeiros, né, para serem pagos, através da nossa ferramenta, que é bastante simples e prática online, de utilizar, né? online, e prática de ser utilizada, e depois entrar no banco e aprovar pagamentos. Mais nada, né? Então, toda essa confusão de controles, relatórios, anotações, para o ponto de vista do nosso cliente, passa a se resumir em 2 passos. Envio de documentos, que você vai fazer uma vez por dia, quando tiver, e aprovação de banco também quando tiver conta a pagar. Mais nada. E em troca ele vai receber esses dados e também a orientação de vocês em que caminho, né? Não no aspecto da gestão da empresa, mas ele vai receber orientação de vocês em relação, assim, o que está indo bem, o que está indo mal, né? Em relação a qual a porcentagem dele do lucro, como que ele de alguma forma está a saúde financeira do negócio dele, certo? Sim, exatamente. Naturalmente ele passa a ter a opção aí de uma assessoria, né? E com isso receber orientações em cima do que está acontecendo na empresa dele. Então a gente não só padroniza as informações, classifica os lançamentos, tudo conforme as melhores práticas, as boas regras da contabilidade, né, e das grandes empresas, e fornece para ele relatórios e acaba que também ajudamos eles a interpretar e a tomar decisões corretas com esses números em mãos. E também a gente acabou não citando aqui, a gente ainda faz a ponta final com o contador. A gente manda as informações para a contabilidade do cliente. Que é outro também, outra dificuldade. Outra grande dificuldade, né? As informações chegam picadas para o contador, perde-se documentos, e a contabilidade muitas vezes acaba não fazendo uma contabilidade até errada também. Né? A contabilidade às vezes fica errada, às vezes fica atrasada e acaba não é completa, muitas vezes por culpa do próprio cliente, porque, né, não consegue ter organização ali para repassar as informações. Então essa é mais uma dor que a nossa solução busca, né? A nossa solução resolve. Vocês dão uma simplificada bastante e deixa o tempo dele livre para ele focar no que ele é bom, né? Exatamente. Que é o core dele de negócio. Né? A gente entende que o empresário, né, o dono da empresa, a hora dele é muito cara para ficar fazendo esse trabalho. Beleza. Muito bom, bacana essa inovação. Tenho certeza aí que vocês vão conseguir trazer aí, acho que sobrevida para as empresas e empresas mais saudáveis, acho que é isso, né? Exatamente. Beleza, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? O tema financeiro não é um tema tão simples, né? Então não vai se resumir aqui em menos de 1 hora de conversa, mas eu espero que a gente possa ter outros encontros e a gente falar de coisas mais detalhadas, né? E mais complexas, cada vez mais levando mais informação para quem está ouvindo ou assistindo a gente. Beleza? Obrigado aí, Fabrício. Obrigado, Braulio.
Não, legal, Marcos. A gente que agradece a oportunidade. E se eu pudesse deixar uma última dica aqui para o pessoal que está ouvindo a gente não deixe para a última hora, quer dizer, faça logo o seu financeiro se você ainda não tem, estruture bem essa sua gestão, ainda que você esteja bem no seu caixa, esteja bem na sua empresa, pense nisso, pense em estruturar, que seja com Excel, seja com algum aplicativo, ou seja com a gente vai ter um prazer em ajudar, mas não deixe para amanhã, né? É igual saúde, né? Independente se está bem ou mal. Tem que ir no médico fazer exercício físico, comer direitinho, né? Então é isso, pessoal. Também agradeço aí a oportunidade. Eu acho que foi muito bom, Marcos. E também vou aproveitar e vou imitar o Fabrício e deixar uma última dica. A minha dica é: sigam a dica do Fabrício. Se cuidem, né? Cuidem de vocês, dos seus negócios, mas passa por uma boa gestão exatamente. financeira. Não esperem a situação ficar ruim para começar a se preocupar com a sua área financeira, né? Qualquer empresa, em qualquer situação, em qualquer tamanho, deve praticar uma boa gestão financeira. Beleza, gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.